Olá, boa noite, muito bem-vindo ao Zero Tabu. No programa de hoje vamos falar sobre como as pessoas com deficiência vivenciam a sua sexualidade, quais os desafios que elas enfrentam para garantir a sua autonomia e se expressarem sexualmente. Que tema, hein? Não sai daí não, sabe por quê? O Zero Tabu está no ar. A sexualidade é algo inerente à natureza humana, independente se falamos de pessoa com deficiência ou não. O erotismo, o desejo, a construção de gênero, as relações afetivas e sexuais são pertencentes a todas as pessoas, independente se elas são pessoas com deficiência ou não. Para a gente bater um papo sobre isso, sobre este assunto, sobre a relação entre as pessoas com deficiência e sua sexualidade, trouxe aqui, gente, dois convidados mais que especiais. Felipe Neves, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por ter aceitado o convite, viu? Quando eu falei com ele, na mesma hora, eu vou, quando, que horas. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua disposição, pelo seu interesse em falar sobre esse assunto. Felipe, que é realizador de audiovisual, pessoa com deficiência, uma pessoa cega, e disse: Priscila, estarei lá. Que bom que a gente vai contar com você. E Milka Araújo, né, essa pessoa, Araújo Freitas, que também disse: estarei lá para a gente bater esse papo. Ela que é educadora em saúde sexual. Mas tem Araújo no seu nome, não tem? Não, é só Milka Freitas. E de onde foi que eu tirei esse Araújo? Então, gente, olha, recapitulando aqui, Milka Freitas, viu? Eu não sei onde eu vi Araújo, Mas tudo bem. Rebatizei. Milka Freitas, que bom tê-la aqui com a gente, pra gente bater esse papo. Como eu bem expliquei aqui, né, no começo, na aberturazinha do programa, a gente vai bater um papo sobre isso, né? Como é que a sociedade enxerga essas pessoas, né? Principalmente em relação à sua sexualidade. E aí eu queria começar com o Felipe, né, Milka? Como é para você, Felipe? Você já sentiu, assim, em relação à questão de você ser uma pessoa cega, algum preconceito em relação à sua sexualidade? Assim, não lhe enxergam como uma pessoa sexuada. Você já passou por isso? Eu sou Felipe Neves, audiodescritor consultor, premiado 5 vezes com trabalhos e pesquisas em audiodescrição. Sou autor e coautor laureado de 4 livros e gestor da Pra Ver Ouvir. Eu sou um jovem de pele clara, com 1,65 de altura e 75 quilos. Tenho cabelo curto, escuro e cavanhaque feito no mesmo tom. Nariz negroide, lábios carnudo. Eu uso uma camiseta amarela com a identidade do meu livro. Oxe, nem te conto. Uma calça preta e sapatos ao estar azul. Uso óculos escuros, uma corrente fina de prata com um pingente fé invertido. No braço esquerdo, algumas pulseiras e no anel direito, um anel com uma pedra vermelha. Tem algumas tatuagens em braille, poesia cega, resiliência e um floquinho de neve. Ai, perfeito, Felipe. Sim, respondendo a pergunta, isso acontece muito. Desde quando eu fiquei cego totalmente, já faz 10 anos, eu perdi devido ao glaucoma. Eu sofro muito preconceito referente a tudo e principalmente a isso. Então, as pessoas me veem também como um feitiço ou algo do tipo, como é transar com cego? E às vezes também nem querem saber, não me olha como alguém que é atraente e atrativo. Então, tenho lidado assim também com essas questões. Você sente isso na pele, então, né, Felipe, no seu dia a dia? E, Milka, como é que a gente, enquanto sociedade, o que é que falta para nós? Olha, você, enquanto educadora, né? O que é que falta, assim, para a gente, enquanto cidadãos, né, formadores aí de opinião,
que é que falta pra gente, pra sociedade entender, né? Como eu bem falei, que a sexualidade é inerente a qualquer pessoa, independente se ela é ou não uma pessoa com deficiência. Eu acho que tem que nascer uma nova sociedade. Tem que fazer tudo de novo. Pergunta difícil, meu Deus. É como eu estava falando na recepção, a gente tem que aprender a naturalizar a diversidade humana, com todas as suas especificidades, com tudo, assim, porque quando a gente naturaliza, a gente estava conversando, né, Felipe, aqui nos bastidores, quando a gente naturaliza essa diversidade, como, por exemplo, eu vim de uma família que tinha uma mulher cega, que era minha avó, a minha mãe se tornou cadeirante, eu convivo com essa diversidade de pessoas. A gente, inclusive, pode se tornar essa pessoa, como o Felipe colocou aqui. Às vezes parece uma fala capacitista, mas a gente hoje está aqui, a gente está enxergando, a gente está andando, mas a gente pode cruzar essa porta aí e nos tornarmos essa pessoa aqui respondendo o que o Felipe colocou. Entendeu? Essa pessoa que está nesse local de uma pessoa com deficiência, o que não vai anular a gente quanto pessoa. Mas eu também preciso fazer a minha... como foi que eu aprendi? Que eu falava autodescrição, é áudio. Audiodescrição. Audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros escuros, olhos verdes, sou uma pessoa sobrepeso, estou com um vestido preto, um colar, acho que é como um cordãozinho, unhas vermelhas, botinha, que eu adoro usar botas, e estou com um batom vermelho. Sou psicóloga, atuo com educação em saúde e sexualidade, também sou mestranda em psicologia pela UFAL e sou orientadora social do PET Saúde e Equidade pela UFAL também, que trabalha a questão da saúde no trabalho e traz toda essa discussão da pessoa com deficiência, pessoa trans, racismo, o nosso lugar de pessoa branca no mundo, né? Junto com as pessoas negras também, porque combater o racismo não é só falar, né? É você estar junto, é você colaborar. Então, tirando as pessoas que já colaboram com uma sociedade mais inclusiva de todas as formas, o resto teria que nascer de novo. Respondendo a pergunta, não é? Finalizando a resposta, né? Seria isso. E em relação, assim, aos familiares, né? Já começa dentro de casa essa, vamos dizer, incapacitação da pessoa com deficiência, porque às vezes os próprios familiares, numa forma de proteger essa pessoa do mundo lá fora, das decepções, né? Com medo que essa pessoa sofra, achando que ela não seria capaz, no entanto, de discernir o que seria bom ou não para ela, acabam também influenciando nessa questão, né, Felipe? Eu não sei se você passou por isso, se você viveu isso, de ter uma mãe, um pai que queira lhe proteger, de achar que alguém pode se aproximar por uma questão de interesse. Enfim, acho que tem essas questões também, não é? Tem sim, e muito recorrente. Essa semana eu estava discutindo em uma roda de conversa exatamente sobre práticas anticapacitistas. Mas para a gente pensar em práticas anticapacitistas, a gente precisa compreender o que é o capacitismo. Né? Que, de um modo bem simplório, capacitismo, capaz, o radical vem de capacidade, e o sufixo ismo de valores, ideais de uma sociedade vigente. Ou seja, o valor dessa sociedade ao longo da história é pautada na capacidade. Então, se eu enxergo, eu sou capaz. Se eu não enxergo, eu não sou capaz. E o capacitismo ele se manifesta de várias formas, né? A educação, a falta de educação também é uma forma de capacitismo. Então, por que os familiares não educam as pessoas, os filhos com deficiência? Por que não falar de sexo? Eles não são sujeitos, né, Milka? Não tem desejo, não sente tesão, não se excitam. Sim, é uma pessoa como qualquer outra, né? Que come, bebe, fuma, que sai e viaja, que transa e goza, que violenta e viola, que mente e mata. A pessoa com deficiência é uma pessoa como outra qualquer. É isso. Que fala tão importante, né? Inclusive, eu ia tocar nesse assunto mais à frente, que a gente, Milka, pouco fala sobre educação sexual com as nossas crianças. Foi, inclusive, um tema de outro programa aqui do Zero Tabu. E como é importante a gente falar, inclusive, para prevenir questões de abuso, ou se esses abusos acontecerem no menor sinal, a criança identificar e já reportar, porque a criança vai se sentir confortável por ter aquele canal aberto com o pai, com a mãe, com a avó, que já iniciou, claro,
você respeitando devidamente a faixa etária daquela criança, sabendo conversar com ela, então ali você já vai introduzir aquela conversa, vai deixar aquele canal aberto e ao menor sinal de qualquer coisa, ela vai, mãe, eu não gostei como o tio deu banho em mim, eu não gostei disso, eu não gostei. E já vai ter esse canal, como eu falei. E foi importante que o Felipe falou que se a gente não fala com as nossas crianças sobre educação sexual, a gente fala menos ainda quando essa criança é uma pessoa com deficiência, ainda mais com deficiência intelectual, não é, Milka? E assim, as pessoas têm um entendimento de que as pessoas, assim, que tem uma ignorância em relação à educação sexual. E ignorância não é a pessoa ser grossa, bruta, não é isso. Ignorância é a ausência de saber alguma coisa, né? Sobre a ausência de alguma ciência sobre algum assunto. Mas, assim, enquanto as pessoas acharem que educação sexual ou educação em sexualidade que é a mesma coisa, mas, assim, achar que isso é ensinar sexo para a criança, a gente tem um grande problema. E quando alguém chega e diz assim, eu não quero educação sexual na escola porque vai incentivar as crianças ao sexo. Eu disse, gente, duas coisas. Primeiro, se você vê uma pessoa adulta falando de sexo, incentivando uma criança ao sexo, você vai ligar pro Disque Denúncia, porque isso é pedofilia, isso é abuso sexual. Seja quem for, dentro de casa, fora de casa. E a outra, eu sempre pergunto, adoro fazer essa pergunta pra pessoa. Ai, meu Deus, qual é a pergunta? Eu sempre pergunto, Felipe, você já teve educação sexual? Aí a pessoa adulta diz assim, não, eu disse, nem na escola nem em casa. Não, você é sexualmente ativo, né? Porque você já tem filhos? Sou, quer dizer, fui. Eu fiz, se você é uma pessoa sexualmente ativa e nunca teve educação sexual, quem foi que lhe incentivou pro sexo? Sabe? Aí a pessoa fica... Não foi a educação sexual que fez foi a deseducação sexual. Então, assim, quando as pessoas vão dizer, não, eu escutei em casa, que até eu falo, quem é 40 anos como eu, assisti Emanuele, né, que acho que era na TV aberta, era na Band, na época, Band Privé, era o canal de pornô, literalmente, e nem era tanto pornô, porque a Emanuele, na realidade, era uma mulher empoderada, que falava sobre seus fetiches. Então, assim, é muita hipocrisia que a gente vive. E em relação à pessoa com deficiência, a família tende a fazer uma super proteção. E a gente não pode esquecer, inclusive eu faço uma indicação aqui, que as pessoas leiam um relatório que a Unicef fez, que foi um panorama sobre a violência letal, sexual e física contra crianças e adolescentes, crianças a partir de 0 ano de idade, de 2016 até 2021, dados coletados a partir do Disque Denúncia, dessas violências letais, sexuais e físicas que acontecem dentro de casa. Então, são bebês que são estuprados por seus pais, por seus avós. E quando chega com a criança com deficiência, isso ainda é piorado. Eu vi que é 3 vezes maior o número. Muito. E as pessoas não falam. Contra crianças que têm deficiência. Isso. E as pessoas não falam, né, Felipe? A gente no debate estava falando, não se tem campanha sobre planejamento familiar para pessoa com deficiência. Quando você vai ver as campanhas do Maio Laranja, a maioria das campanhas são trazendo pessoas que não têm deficiência, são crianças que não têm deficiência, sabe? Então não há as cartilhas que são sobre o ECA, não são cartilhas adaptadas. Então, assim, é por isso que eu falei, a sociedade teria que nascer invisibiliza, não é, Milka? Assim, é como se não existissem as pessoas com deficiência. Então é muito fácil, né, Felipe, você fazer campanhas, mas a coisa que está acontecendo. E eu, para fechar a minha fala, eu sempre falo para os adolescentes quando eu vou fazer algum projeto de educação sexual, inclusive eu trabalho muito com adulto. A minha pesquisa de mestrado é sobre educação sexual e pessoa adulta. Eu sempre falo para os adolescentes e para as crianças. Se alguém tocar no seu corpo, que você se sentiu desconfortável, se sentiu violentado ou violentada, procure uma pessoa de confiança. Porque muitas vezes, 80%, você pode ver lá em todas as estatísticas, 80% acontece dentro de casa. E acontece também dessa pessoa cuidadora, que é do gênero feminino, está ciente dessas violências que estão acontecendo, mas aí por N fatores, dependência emocional, afetiva, financeira... Acho melhor não falar. Acaba... E tem umas que já passou, Felipe, pela situação de abuso, e aí diz assim, eu sobrevivo, você sobrevive. E aqui não é um julgamento a essa mulher, a essa pessoa. A gente não tem como julgar, a gente não sabe a realidade da outra pessoa. Mas a gente também não pode achar que a educação sexual é o mundo somente que faz isso, né? Perfeitamente. Eu queria só complementar. Na pandemia, a gente, né, enquanto estava isolado, eu participei de algumas formações e uma delas
eu vi uma pesquisa de um mestre que ele explorou esses dados do IBGE, Milka, sobre violência sexual contra as mulheres com deficiência. E, incrivelmente, não tinha uma denúncia. E aí a gente pergunta, não tem violência? Como não tem, né? Então, não é que não tenha violência, é que tem e não é feita a denúncia. Não é notificado. E por quê? E aí vem essa quebra de tabu, porque não se conversa sobre sexo e não é sobre o fazer, é sobre o se prevenir. O consentimento e também o como fazer de uma forma segura, confiável, com quem conhece, né? Com quem você se sente confortável, com quem se sente atraído. Tudo isso com consentimento. Então, as mulheres com deficiência são violentadas, crianças também, não necessariamente meninas, são violentadas e não há essa denúncia. E sim, há muitos dados de violência sexual dentro do próprio lar. Isso é grave, por isso a importância de falar sobre sexo, sobre educação, para que desde criança, a criança com e sem deficiência, ela entenda que um toque na região genitália, um toque num bumbum ali, perto do peito, alguma coisa, um toque diferente, isso precisa ser notificado para a mamãe, para a vovó, para o papai, seja lá quem for. A pessoa de confiança. A pessoa de confiança. Inclusive, vocês participaram na semana passada de um debate, num documentário que foi exibido aqui no Cinearte Pajuçara, que se chama Assexibilidade, que é justamente sobre o tema que a gente está falando, né, aqui. As pessoas com deficiência, sim, né, têm, inclusive, direito a se expressar sexualmente, que muitas vezes até os tutores, né, dependendo da deficiência que a pessoa tenha, tem tutor, enfim, entende que aquela pessoa não tem aquele direito a se expressar sexualmente. Eles participaram desse debate. Eu queria, se tiver aí no ponto, diretor, tem um trailerzinho do Assexibilidade. Vamos soltar, só para quem está em casa entender, do diretor Daniel Gonçalves. Eu aposto que você nunca ficou com uma pessoa com deficiência. Você vai mamar aqui, mas é um favor. Você vai ficar comigo, mas eu tô como se fosse um favor. Me incomodava, mas eu aceitava, porque era a condição que eu tinha no momento e... Enfim, eu tinha tesão, eu queria transar. O que acontece com o meu novo corpo não é hipersexualização, é dessexualização. Eu, com quase 40 anos, minha mãe acreditava que eu era virgem. Eu tenho muito sonho erótico, com minha ex-namorada, com todo mundo. Que parece que existe até um grupo que só fica com pessoas com deficiências. As pessoas têm muito receio de, como é que beija você? Gente, com a boca. E aí eu fui docemente abrindo o zíper, abrindo a calça, arriando tudo. Amigo, aquilo deu um tesão que você não faz ideia. Eu fico com homens, mulheres, trans, cis, travestis. O que é um sexo bom? A beleza é muito subjetiva, né? Será que vocês estão me desejando e estão com medo de me desejar? Viram um pedacinho aí, eles assistiram ao documentário todo, né? Que é um documentário justamente para desmistificar essa relação das pessoas com deficiência, esse tabu que a sociedade tem mesmo, né? De achar que a pessoa com deficiência não faz sexo. Inclusive, uma das personagens, né, fala: eu com quase 40 anos, minha mãe achava que eu ainda era virgem, né? Só porque ela é uma pessoa com deficiência. E como é que pode isso? A pessoa com deficiência não se relaciona. Me conta como foi esse bate-papo lá, minha gente. Nossa, foi muito... Foi diferente, foi empolgante, ao mesmo tempo foi frustrante, mas eu já conheço a maioria dos personagens que estavam ali, inclusive essa que fala da virgindade, ela namorou com uma travesti amiga minha, que é de lá de São Paulo. Então, quando eu a vi, eu falei, nossa, eu conheço essa história de algum lugar, sabe? A maioria dos personagens eu já tinha familiaridade,
Mas porque é a parte do frustrante, né? E, assim, agradecer também a oportunidade do Marcão ter convidado a gente. Sou suspeita para falar porque eu amo esse tipo de material, mas foi frustrante porque tiveram poucas pessoas. E eu acho que é importante, né, Felipe, a gente falar sobre isso. E aí teve até uma colega nossa que estava fazendo a acessibilidade, a Bárbara Lustosa, que ela faz a interpretação em Libras lá, que ela disse assim, mas Milka, Maceió, Alagoas, você sabe que a galera é mais, né, conservadora. Eu falei, não é. Porque não é sobre isso. É sobre capacitismo. Porque quando, até eu falei na hora, né, Felipe, Marcam aqui, sabe, se botar um filme que aparece sexo, isso aqui vai estar lotado. Porque as pessoas, por mais que não queiram falar, para trazer um puritismo, serem hipócritas nisso mesmo, assim, nesse moralismo que não existe. E não tem para que ter vergonha de falar sobre sexo, a gente tem que ter vergonha da bagaceira que acontece. Mas eu disse, se fosse qualquer outra coisa sobre sexo, isso aqui estava lotado. Deve ser ter o nome de uma peça que todas as vezes que essa peça vai, tá lotado. E é a massa, assim, da classe média e alta de Maceió que tá lá. Isso aqui não é um ataque à classe média, não é isso. Mas era sobre pessoas com deficiência e sexo. Então era a pessoa com deficiência que estava... Que é algo que a sociedade tenta esconder. Exatamente. E aí eu peguei e disse assim, vocês que estão aqui, por que vocês vieram, né? Não foi, Felipe? Por que vocês vieram? Então, assim, foi frustrante. E aí eu, só para fechar minha fala, eu faço um parênteses, que a frustração não é porque tinha pouca gente. É por confirmar o capacitismo em relação a um tema tão importante. Porque falar sobre sexo e pessoa com deficiência não é falar sobre prazer somente da pessoa com deficiência. Porque quem vai falar sobre prazer é essa galera, é a galera PCD. Mas é sobre falar por várias áreas. Educação, saúde, social, político. Entendeu? Então era para ter essa galera lá discutindo sobre isso, né, Felipe? Exatamente. E aí, minha gente, eu separei, inclusive eu não sabia que tinha, mas tem como se fosse um guia deixa eu abrir aqui, do governo federal. Não sei se você já viu, Milka, um guia de bolso aqui. Eu separei uns trechos falando dos direitos da pessoa com deficiência. Diretor, se tiver como a gente colocar, em relação à sexualidade, colocar um trechinho que inclusive tem uma capacitismo. Aí aqui, Felipe, tem capacitismo e sexualidade. É uma folha do encarte. No final, gente, eu vou deixar inclusive o QR Code para vocês acessarem essa cartilha. É uma cartilha do governo. E eu achei interessante, né? Pelo menos uma iniciativa, né, Milka? Assim, eu enxerguei. Né? E aí, Felipe, tem um casal como se fosse se abraçando, né, próximo a dar um beijo, e vem várias frases assim, sobre que diz respeito a capacitismo. Mas quem vai querer ficar com ele? Nem sabia que pessoa com deficiência transava. Será que o sexo com ele é normal? Deve estar com ela por algum interesse. Além de ter deficiência, é travesti. Para namorar não tem deficiência, né? Aí a outra, minha filha não tem capacidade de decidir isso, é uma criança. Em relação às pessoas que a gente estava falando, né, de deficiência intelectual, nossa, ela é desse jeito e namora, bem espertinha, hein? Se ela engravidar, outra coisa, né, Milka? Se ela engravidar, vai ter um filho com deficiência, né? Como se fosse realmente algo... Não quero me relacionar com alguém que seja um peso para mim. Então, essas são frases que são pesadas, mas são comuns, né? São naturalizadas. São naturalizadas. E mesmo que a gente não expresse verbalmente, muitos pensam isso, né? É uma coisa velada, muitos não falam mais muito. E você, como disse no começo, né, Felipe, já passou por situações como essa. Vamos passar para a próxima da cartilha, diretor? Que eu separei. Olha, sexualidade das pessoas com e sem deficiência. E aí a educadora está aqui para atestar que a saúde sexual é o estado de bem-estar físico, social e emocional relacionado à sexualidade e constitui o que somos, sentimos e fazemos. Inclui a identidade, o gênero, a orientação, o afeto, a intimidade, o prazer, enfim. E ela é tanto para as pessoas sem deficiência como para as com deficiência. Pode passar, viu, diretor? Eu separei alguns trechos dessa cartilha porque eu achei interessante. Aí tem um aqui, Felipe, que é assim, você sabia
O respeito à sexualidade, à identidade de gênero e à orientação sexual é direito de todas as pessoas. Pessoas curateladas mantêm seus direitos sexuais e reprodutivos. Eu achei isso muito importante frisar, que a gente tinha falado que as pessoas tratam como crianças e negligenciam que elas têm desejo, né? Que ela tem vontade de ter as suas relações. E o acesso à informação segura e à educação sexual minimiza riscos de abuso e violência, como a gente falou aqui. Mas, apesar disso, Felipe, tem aqui na cartilha, a sexualidade da pessoa com deficiência é invisibilizada em toda a sua diversidade. A atenção à saúde sexual não é acessível e nem humanizada. E, por exemplo, trabalhadores desconhecem características da saúde sexual das pessoas com deficiência, principalmente as das mulheres. Olha quão grave, né, gente? Pode passar para o próximo, diretor. E aí, os direitos sexuais são direitos humanos e compreendem viver a sexualidade sem medo, respeitar a identidade de gênero e a orientação sexual sem violência, discriminação ou coerção. E é importante a gente falar isso porque a gente imagina que não existem, por exemplo, homossexuais com deficiência, né? Eu acho que tem gente que pensa... Ou pessoas com deficiências que não seriam homossexuais, porque às vezes você vê um gay e aí a pessoa pensa, mas como é que ele virou gay se ele é deficiente? Virou gay, se ele é deficiente. Virou. Porque eu achei que a cartilha foi até educativa, você não achou não? Porque ela tá politicamente correta, né? Porque ela não vai falar assim, mas será que alguém vai querer essa pessoa com deficiência ou o seu filho vai... Ele vai dizer assim, será que alguém vai querer um deficiente? Porque é assim, né? E além de tudo é homossexual, né? Além de tudo, como se fosse, né? Como se fossem dois pesos, né, Felipe? Ter o direito ao acesso a serviços relacionados à transição de gênero. Sim, tem pessoas com deficiência que são trans, né? Direito à privacidade, intimidade e sigilo. Sexo com consentimento mútuo. Escolha livre dos parceiros. Relações sexuais baseadas no desejo, independentes da reprodução. Controle do próprio corpo com a máxima autonomia possível. Então, olha, os direitos sexuais e reprodutivos estão garantidos no artigo 6º da LBI, que afirma que a deficiência não afeta a capacidade civil para a tomada de decisões. Não é? Quantas informações aí, eu garanto que tem muita gente que está assistindo a gente agora e nem tem noção disso, porque é um assunto que não era nem para a gente estar falando, não deveria nem ser uma pauta do Zero Tabu. Não é? Eu enxergo assim, né, Milka? Não era nem para a gente estar aqui falando sobre isso, não é, Felipe? Exatamente. Revelar para vocês em primeira mão. É uma pesquisa que foi atualizada este ano. De acordo com o censo, eu sou o cego mais lindo de Maceió. E eu aqui, bem curiosa, pra saber. Essa pesquisa foi o que fez, mas é irrelevante. Então, olha só. Não é não, boy. Não é não. Olha só, eu faço essa piada pra gente refletir que a pessoa com deficiência, ela não é vista como interessante esteticamente. E, portanto, quando alguém vê uma pessoa com deficiência na rua, ela não vê a pessoa, ela vê a deficiência. Quando eu estou caminhando por aí, ninguém olha para mim e diz, nossa, né, interessa? Não, vai dizer, eita, um cego. A bengala dele branca, que indica a cegueira total. Mas ele tá com quem? Será que ele vai... Será que... Quem tá ajudando? E se eu estou acompanhado, porque a cidade é inacessível em todos os aspectos, eu ouço muito, é tua namorada? Por quê? Eu não posso estar acompanhada de uma pessoa? E se for minha amiga, se for minha irmã, se for minha mãe? Minha mãe ninguém nunca imagina, né? Porque tem a diferença de idade. Não, é mãe dele. É avó, é o quê? Outra vez eu estava caminhando no shopping com um amigo, que é gay, meu amigo Plácido, e depois... alguns dias depois, eu ouvi o comentário de o Felipe virou gay agora, né? Virou gay. Gente. Tava abraçado no shopping com o Plácido. Poxa, ele tava me guiando, porque o shopping não é acessível. Então, gente, olha só, a pessoa... É um absurdo seguido de outro, né, Felipe? É um absurdo seguido de outro. Então, olha só, a pessoa com deficiência, primeiro que ela não tem essa autonomia, não tem essa liberdade devido a todos os aspectos de inacessibilidade. Depois, se está acompanhado, ela não
não é capaz de ter uma amizade, de ter algo saudável, é sempre um parceiro. E se é esse parceiro, a gente vai escalando. Se é uma mulher, nossa, ela tá cuidando dele, É cuidadora. Né? É cuidadora, nossa, não sei o quê. Se é um homem com uma pessoa, com uma mulher, é um guerreiro, é amor verdadeiro. E aí vai sempre escalando, sempre tem um olhar capacitista. Poxa, que bonito, ele não largou ela. Não, né? olha só, né? Isso que é amor. O amor é cego. E já me pergunta, e aí, como é transar assim? Sim, como é? Né? Eu disse, olha, só fazendo pra saber. Né? É como se fosse transar, no caso da pessoa cega, é como se fosse transar com o olho, né? Não, a gente bota o olho. Nossa, tem tantas formas de sentir prazer, de gozar. Não é só com o pênis, não é só com a vagina. Gente, tem tantas coisas. O sexo não se reduz à penetração, né? Eu vou além disso. Eita, com essa fala de Felipe, nós vamos agora para o intervalinho, mas não sai daí não, porque tem muito papo pela frente. Eu te espero aqui no segundo bloco, inclusive com uma entrevista com meu amigo Edmilson Sá. Sim, isso mesmo, ele também vai bater um papo aqui com a gente. Então, não sai daí, você já sabe, é só o tempo para tomar aquela aguinha e vir correndo. Simbora! Olá, bem-vindo de volta ao nosso bate-papo hoje aqui sobre pessoas com deficiência e sexualidade. O papo tá muito bom, na companhia, agora não erro, viu, gente? De Milka Freitas e Felipe Neves. Gente, como tá bom essa conversa, não tá? Como eu falei no primeiro bloco, eu bati um papo também com o nosso amigo Edmilson Sá, mais conhecido como Ed News. Ele que é um ativista aí da causa PCD, é também professor, olha, ele é muita coisa, não dá para descrevê-lo aqui não. E é um amigo meu querido. Eu gravei uma entrevista com ele aqui no estúdio, via vídeo, porque ele não ia poder estar com a gente hoje aqui, viu, gente? Então, eu me antecipei, gravei, só pra gente ter também, que é importante a fala dele, né? Ed, ele é cadeirante, ele estava inclusive no Acessibilidade, participou lá junto com vocês, assistiu ao documentário, e eu queria assim trazer para quem está em casa um pouquinho, né, da fala dele, para vocês conhecerem também o Ed, aproveitar e segui-lo também nas redes, que ele é uma pessoa maravilhosa. Depois vocês deixam aqui também os arrobas, viu? Para todo mundo seguir vocês. Então, diretor, por favor, tem como a gente assistir a entrevista com o Ed? Vamos lá. Você já sentiu na pele essa questão em relação ao capacitismo e à sexualidade, vamos assim pontuar, esse preconceito em relação à pessoa com deficiência e à sua sexualidade? Conta pra mim, Ed. Olha, primeiro um abraço, viu? Caramba, como é legal tá conversando contigo, viu, Priscila? E essa sua pergunta é extremamente importante. E por quê? Toda vez que alguém faz esse tipo de pergunta, eu lembro daquela música da Legião Urbana, lembra? Quase Sem Querer. Olha o refrão. Quantas vezes, ou melhor, quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Sério. Então, assim, desde que eu fiquei sem andar, e já fazem 30 anos que eu fiquei sem andar, né? Eu fiquei paraplégico, hoje eu uso uma cadeira de rodas para me locomover. Lembro de muitas vezes as pessoas falarem, então, tão novinho, sabe? Com aquele olhar capacitista. Outros diziam, é pena que não pode. Ou seja, as pessoas não conseguiam me enxergar enquanto homem, enquanto ser humano, enquanto capaz, certo? E isso ainda acontece hoje em dia. Então, boa parte das pessoas ainda não tem a informação de que as pessoas com deficiência são pessoas. As pessoas com deficiência amam, sentem dor, sentem alegria, sentem prazer, né? Tem tesão, né? Tem desejos. Então, nós somos pessoas. É tão simples, é tão óbvio, mas ao mesmo tempo parece que a gente tem que sempre estar falando isso. É verdade, tem que estar lembrando isso, né, Ed?
E às vezes dá a entender assim que alguém que não é uma pessoa com deficiência está com outra tem algum interesse, né? Né? Tá com ele por algum interesse, não pela pessoa em si, né? Essa sua pergunta é importante, porque em vários depoimentos a gente consegue perceber isso, quanto que pessoas já falaram, né? Inclusive, eu acho que no filme que eu acabei de assistir, Sim, que eu achei super interessante. A sexualidade. Foi maravilhoso. E uma das pessoas falaram o seguinte, que tem a ver com a tua pergunta, Pri, de que as pessoas têm deficiência, né, que é o termo correto, muitas vezes ficam com a pessoa com deficiência por pena, certo? Mas também ficam porque tem uma certa curiosidade ou fetiche. Um fetiche então, em se relacionar com a pessoa que tem deficiência, Isso, exatamente. A gente viu vários tipos de depoimentos, certo? Alguns que beirava a questão realmente do capacitismo, de que, com pena, sabe? Como se estivesse fazendo um favor ou querer se cuidar daquela pessoa. Mas algumas pessoas disseram, não, olha, muita gente quis ficar comigo porque tinha curiosidade. Tinha fetiche. Acontece isso? Acontece. Sério, acontece. Não é frequente, não, também. A nossa sociedade, como é uma sociedade ainda capacitista, você percebe ainda que as pessoas ainda não conseguem olhar para nós enquanto pessoas que podem fazer tudo. Eu sou professor, eu sou bacharel em Direito, eu sou militante, eu adoro viajar, sou mochileiro, né? Eu moro sozinho. Eu faço todas as coisas aqui no meu apartamento, faço meus vídeos, né? Vou ao trabalho, mas por incrível que pareça, parece que tem uma dificuldade de perceber a pessoa com deficiência enquanto capaz sexualmente. Parece que alguma coisa, em algum momento da sociedade, e talvez isso... E a gente trabalhou muito, porque depois do filme a gente fez um debate. Então, perceba, Priscila, a nossa sociedade há milênios é capacitista. Você lê, abre a Bíblia e vai lá no capítulo 5 de João, Novo Testamento, né? E lá fala, Jesus curou um inválido. Veja o termo que era usado para designar nós, pessoas com deficiência. Inválido é algo que não tem valor nenhum. Ou seja, a gente está há milênios aí passando por um processo de invisibilização da pessoa com deficiência. E isso de certa maneira, muito complexo. Por quê? Porque enquanto o Michel Foucault, um grande filósofo, vai falar que a nossa sociedade passou por um processo e passa ainda por um processo de corpos dóceis, ou seja, de domesticação dos corpos, eu fiquei pensando, eita, todo mundo está passando por isso. A sociedade força as pessoas a domesticar seus corpos. E aqueles que os corpos nem aparecem, porque a sociedade fez questão de invisibilizar. Então veja o quanto que é complexo a pessoa com deficiência no nosso dia a dia, na nossa contemporaneidade. As pessoas ainda não conseguem enxergar a pessoa com deficiência. E quando enxerga, ela vê a deficiência, ela não vê a pessoa, ela vê uma casca, ela vê uma aparência. Então, são alguns dos desafios que a gente tem passado. A gente falou tanto aqui sobre, usamos o termo capacitismo, e você, Ed, como um ativista em relação a isso, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem nos assiste nesse momento, o que seria o capacitismo, o nosso capacitismo? Perfeito. Tenho falado muito sobre isso, né? Eu vou dar pelo menos umas 3 ou 4 definições de capacitismo. É um termo cunhado principalmente no modelo padrão, de um corpo padrão. Então, o corpo tem que ser, entre aspas, perfeito. Se ele não é perfeito, então ele é anormal, ele é diferente, ele não se enquadra, certo? O capacitismo também é visto com algumas características. Por exemplo, eu consigo fazer alguma coisa
E as pessoas pensam que eu não poderia porque eu sou pessoa com deficiente, e aí todo mundo fala, nossa, ele consegue, olha, parabéns, como se fosse algo impossível da gente fazer. Isso também é capacitismo. A gente sem querer, né, Ed? Pela nossa própria formação, culturalmente falando, nós fomos habituados a pensar nisso, dessa forma, né? E a gente meio que replica, né, esse comportamento, achando que é algo normal, natural e que a gente está, inclusive, fazendo bem àquela pessoa que está ali à nossa frente, aquela pessoa... Eita, parabéns, menino, como você é desenrolado. Ah, você atravessou a rua na sua cadeira de roda, sozinho, não pediu ajuda a ninguém. Ah, você subiu aqui, você... Não é? E a gente acha que está fazendo um grande elogio, que está incentivando, que está ali dando um empoderamento àquela pessoa para que ela se sinta bem, se sinta útil, né? Acho que é muito entranhado na nossa cultura esse pensamento, né? Que na verdade não, a gente não deveria nem... Eu acho assim, eu acho que é isso. A gente não deveria nem destacar que aquela pessoa conseguiu. Porque se eu consigo, ele também vai conseguir. Não há mérito nisso, né? Ah, como você resumiu muito bem, sabe, essa questão. Tem uma outra que é uma questão até mais danosa, né? Que é a ideia de inferioridade, né? De que a pessoa com deficiência é inferior, certo? À pessoa que não tem deficiência. E isso também é uma das características do capacitismo. Então, eu falei 3. Eu vou falar um outro, um quarto, que esse eu tenho falado muito. Na verdade, eu tenho cunhado esse termo, né? Que é o processo de, até agora, eficaz de invisibilização da pessoa com deficiência. Então, fizeram questão de invisibilizar a pessoa com deficiência. Eu vou dar um exemplo, né? Eu falei um pouco lá da antiguidade, a gente chega na Idade Média, a pessoa com deficiência era taxada de que estava ali daquele jeito porque Deus estava punindo ela por causa de seus pecados. A gente chega na Idade Moderna, né, e são construídos os asilos, os manicômios, os presídios, e detalhe, mais para segregar do que para cuidar. A gente chega no final do século XIX, vem os famosos shows de horrores, os circos, os freak shows, né? Tem um cara americano bem famoso, P.T. Barnum, e ele começou a levar as pessoas com deficiência para vários lugares. Então, as pessoas com deficiência eram mostradas enquanto coisas exóticas, sabe? As pessoas pagavam para ver. A gente chega no século XX, Priscila, e a gente tem um processo de invisibilização muito forte. A gente teve um presidente americano, 3 vezes, um único, 3 vezes presidente americano, né, o Franklin Delano Roosevelt, que era paraplégico, teve pólio. Mas toda vez que se apresentava à sociedade ou aparecia publicamente, ele usava um aparelho para ficar em pé. Em casa, ele usava cadeira de rodas. A gente tem até um rei, Priscila, que é amputado, né? Mas por muito tempo as pessoas nem sabiam disso, sabe? Um rei, lembra, né? Tem um rei aí da música popular brasileira. Eu tive sim a analogia. Um processo de invisibilização. Isso é capacitismo. E a gente precisa romper essas barreiras e mostrar que a gente faz tudo. E não é uma mácula, né? Porque aí, nesses casos de ocultação, é porque seria danoso à imagem, né? Parecer assim, seria inferior, se mostraria impotência e não imponência, né? E isso mexeria Exatamente. Eu, enquanto professor de história, tento olhar para a história com o olhar daquela época. Sabe? Fico pensando se Franklin Delano Roosevelt mostrasse que era uma pessoa com deficiência, se a sociedade americana o veria do mesmo jeito. Iria eleger. Então, é muito... Exatamente. Então, é muito complicado, né? Por outro lado, quantas vezes eu deixei de ascender socialmente, ou de conquistar alguma coisa, ou de ter o meu espaço, porque sou pessoa com deficiência. Né? Então, assim, é uma coisa para a gente discutir, porque eu vi várias pessoas e eu poderia fazer as mesmas coisas que elas. E confesso que poderia fazer muito melhor, às vezes, do que essas pessoas. Mas por ser pessoa com deficiência, foi-me negado o espaço
Tá entendendo? Entendi. É tão grave isso, né? Isso também se reflete na vida íntima, na vida sexual, né? Há um reflexo disso tudo também na sexualidade das pessoas com deficiência, sejam físicas ou mentais. Eu acho que no caso da deficiência mental chega a ser até um pouco mais grave pela tratativa que as pessoas dão da incapacidade mesmo. Acha que elas são incapazes de se relacionar amorosamente, não têm condições mentais para aquilo. Enfim, aí, a gente levaria aqui uns 3 dias conversando, Ed. Mas o nosso tempo chegou ao fim. E como foi bom, muito, muito importante ter você aqui. Eu queria muito contar com a sua participação nesse programa de hoje, porque tem tudo a ver com você. E mais ainda, não pelo fato de você ser uma pessoa com deficiência, mas pelas bandeiras que você levanta, pela luta que você traz, pela representatividade que você tem aqui na sociedade alagoana. E eu tinha que bater esse papo contigo, né? Eu tinha que conversar com você, que é sempre assim... Foram minutos de conversa, mas vocês perceberam quão rico é esse homem, quantas coisas, assim, em uma só frase, ele faz, assim, grandes revelações, e historicamente falando, por ser professor de história, você é esse presente pra gente, a gente pode beber aí da sua fonte, e eu não poderia tratar desse tema, desse assunto, não é, que é a sexualidade das pessoas com deficiência, mas, claro, a gente não se limita à sexualidade porque é um tema amplo que envolve todas as esferas relacionadas à pessoa com deficiência. Eu tinha que trazer você aqui. No próximo, você estará aqui no estúdio comigo por conta da agenda de Ed. Ele não participou com a gente aqui no estúdio, mas se fez presente sim, que é o mais importante. E olha, meu amigo, muito, muito obrigada. Eu te admiro demais e sou muito grata, viu, por ter você. Olha, eu que agradeço. Vão lá assistir, certo? A sexibilidade exata. Tem um depoimento de uma pessoa com trissomia do 21, né, que é a síndrome de Down, que, caramba, foi tão lindo, foi tão poderoso, sabe? Eu não vou dizer o que foi, vocês vão ter que assistir, porque ele reflete muito bem aquilo que a sociedade ainda pensa. Gente, que depoimento maravilhoso, não foi esse de Ed, que fala tão proveitosa, como eu bem disse aí. E puxando o gancho, Felipe, ele falou aí sobre a sexibilidade do documentário. E qual foi a sua visão sobre o filme? O que é que você achou? Qual a sua opinião? Você também participou do debate? Conta pra gente. Priscila, eu achei o filme foda. Eu fiquei excitado mentalmente com tantas discussões. Primeiro porque o filme é acessível também em audiodescrição. Então eu assisti de modo equitativo como qualquer outra pessoa. Pude debater, né, de forma também equitativa, como todos ali. E segundo, porque a sexualidade foi abordada de uma forma natural, como deve ser, e foi abordada em todos os aspectos, desde os preconceitos, desde as questões particulares e públicas também, porque a sexualidade é o interesse de todos. Todo mundo transa, independente da pessoa, independente da orientação sexual. E é isso. Ai, vamos Felipe. transar, porque também é bom gozar. Agora, olha só, vamos deixar o seu @ aí, para quem quiser seguir o cego mais lindo, né? A pessoa cega, né? Não pode ser o cego, viu, gente? Eu aprendi isso. A pessoa cega mais linda do mundo, né? Nem do Brasil, né? Diz aí qual é o seu @ pra gente seguir. Segue nós, @peregrinocego, também, pra ver ouvir, né? E fala o seu também, Milka. Isso, Milka, fala o seu também pra gente. O meu é @soumilkafreitas. Como eu já me apresento, sou Milka Freitas, então para facilitar a memória de vocês... É o @soumilkafreitas. Ô, Priscila, eu queria só fazer uma fala assim, 15 segundos. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, as pessoas ligam direto a serem pessoas assexuais. Ser uma pessoa assexual não tem a ver com, não tem um libido, não tem um desejo e não necessariamente a pessoa com deficiência vai ser uma pessoa assexual. A sexualidade, ela faz parte dessa diversidade da sexualidade humana. São pessoas que geralmente não gostam muito de ter um contato íntimo, genital, mas que a sua libido tá ali, tinindo, maravilhosa. Então, Milka, eu não tenho mais vontade de transar, de ter relações sexuais.
quer dizer que eu estou traumatizada? Isso você tem que levar ou para uma terapia, para saber. Se você não quer mais ter relações sexuais, isso qualquer pessoa, seja uma pessoa com deficiência ou não. Se eu não tenho mais vontade de ter relações sexuais, eu tenho que entender se é um desejo genuíno, que realmente não deu, tá tudo bem, ou se é vindo de algum tipo de violência ou circunstâncias dentro do ambiente familiar ou do seu relacionamento que está desgastado, enfim, ou o sexo que não está funcionando mesmo. Mas a gente tem que separar isso, porque a sexualidade é uma forma de expressar uma sexualidade dentro dessa diversidade, mas que não quer dizer que toda pessoa com deficiência é assexual. Pelo contrário, na maioria não, né? É assim, a gente não sabe porque até esse tema sexualidade, ele também é muito restrito, com muitos tabus. É o tema já para um próximo programa. Então era isso que eu queria dizer, porque as pessoas têm que fazer essa ligação. Diretor, eu queria só, antes da gente encerrar, que nós já estamos chegando ao final, colocar lá o cardzinho da cartilha, que eu recortei aqui, gente, no primeiro bloco, uns trechos da cartilha que é do governo, sobre pessoas com deficiência e sexualidade. Fala dos direitos, dos deveres, do capacitismo. E aqui tem um QR Code que você pode acessar, né? E ter acesso aí à cartilha completa. E tem inclusive aqui, ó, capacitismo na atenção à saúde sexual. Tabus e estigmas sobre a sexualidade da pessoa com deficiência resultam no cuidado inadequado e insuficiente. Esses estigmas decorrem do capacitismo e levam ao impedimento do exercício pleno e seguro dos direitos sexuais e reprodutivos. Capacitismo é a discriminação em razão da deficiência e é crime. Olha só que forte e necessário. E a gente tinha, assim, que colocar esse card aqui. Minha gente, eu estou explodindo aqui de alegria, de felicidade, de ter podido estar com vocês aqui nessa noite, de ter podido falar sobre esse tema tão abertamente, de contar com as presenças de vocês, com a presença virtual do nosso amigo Ed. Que feliz mesmo, estou muito grata. Só tenho a dizer a vocês, muito obrigada pela participação, de verdade. Obrigada, Felipe. Obrigada, pela oportunidade. Conte sempre comigo e já está anotado aqui na nossa agenda de pauta dos nossos contatos aqui para os próximos programas. Gente, para vocês aí, uma ótima sexta-feira, um ótimo finzinho, né, de sexta-feira de noite, um ótimo final de semana, um final de semana abençoado para todos, que a gente aqui tenha colaborado mais uma vez para você, olha, abrir a sua mente, enxergar o mundo, né, de uma maneira mais clara, mais limpa, com mais entendimento em relação aos assuntos, em relação às pessoas, né? E esse tema de hoje foi, como todos os outros que a gente vem falando aqui, tão primordiais. Mas olha só, a última fala não vai ser minha, não. Eu separei um trecho da entrevista que eu fiz aqui com o nosso amigo Ed, para ser, sim, a fala de encerramento do nosso programa de hoje. Então, ó, o meu beijo, meu tchau, o tchau aí do pessoal. Pode dar tchau aí, Felipe. Tchau para vocês. Vocês ficam aí com a fala de Ed e até a semana que vem, que você já sabe, nosso encontro aqui marcado. Toda sexta-feira à noite tem o quê? Zero Tabu. A gente se vê. Até lá. E eu quero finalizar com uma fala minha. Nós somos pessoas com deficiência, mas não somos deficientes. É o Estado que é deficiente. São as políticas públicas que são deficientes. Os olhares preconceituosos e cheios de capacitismo que são deficientes. Então, não somos nós que temos que mudar. Gratidão. Palmas, arrasou! Muito obrigada.